Salve, salve, Universo Narrado! Vamos trocar uma ideia aqui sobre matemática, cara, sobre o que é matemática, sobre por que talvez a gente não aprende matemática, por que a gente está ensinando matemática errado. Enfim, se liga só, velho. Recentemente, essa semana, viralizou aí na internet, né, o menininho que foi no programa do Luciano Huck, que é um gênio da matemática, né? Um menininho que fazia várias operações com muita velocidade, acertava sempre. Menos 65. 28. Dividido por 4 mais 33. 40. Bom, me mandaram esse vídeo, né, e pelo menos o título que me mandaram era isso, um novo gênio da matemática, um negócio assim, né, todo mundo de cara com o menino. Só que eu não acho que ele é gênio nada não, eu acho que na verdade a gente que entendeu tudo errado da matemática. Chega aí, vamos trocar uma ideia. Bom, pessoal, claro que não desmerecendo a criança, foi muito legal mesmo, assim, tá de parabéns, né? Não procurei sobre quem que é o menino, qual que é o nome dele, mas assim, é super legal realmente o raciocínio dele, né? Como que ele consegue fazer as operações, isso é mega legal, não quero de modo algum desmerecê-lo, mas assim, de fato, aquilo ali tá longe de colocá-lo como um gênio. Eu quero só, na verdade, utilizar isso de pano de fundo, presta atenção no vídeo aqui, na ideia que eu quero colocar, e daqui a pouco você vai ver onde eu quero chegar. Bom, o que eu acho? Eu acho que, no fundo, muita gente fica absolutamente pasma, né? Com o menino fazendo aquelas contas todas de cabeça, muito rápido, né? Porque, assim, a gente não sabe nada de matemática, né, cara? Assim, a gente está num país aqui em que nosso ensino é muito ruim, nosso ensino de matemática é péssimo, os estudantes se formam de modo que, sei lá, 80% deles não sabem o básico da matemática. O Enem mesmo, cara, é uma prova que boa parte do que ele cobra são conhecimentos do ensino fundamental de matemática, são coisas elementares que a gente não consegue fazer, que as pessoas não dão conta. Então, assim, fazer uma operação aritmética de cabeça é algo que ninguém consegue, assim, essa é a nossa deficiência na matemática, de modo que aparece uma criança que consegue fazer cálculos de cabeça e pra gente esse menino é um gênio. Bom, por que eu acho que ele não é um gênio, né? Porque na verdade isso de fazer contas de cabeça, isso não tem nada a ver com matemática, assim, pelo menos não com a matemática de hoje, com a matemática moderna. A matemática está muito além de fazer cálculos mentais, né? Isso se resume a um pequeno ramo da matemática que é a aritmética. E no fundo é meio estúpido, ou pelo menos não é muito útil hoje essa habilidade de fazer cálculos mentais. Por quê? Porque agora a gente tem computadores, cara. A gente tem computação. Então, por mais rápido que você consiga fazer um cálculo matemático na sua cabeça, eu te garanto que o computador vai fazer 100 vezes mais rápido que você, né? No fundo, tanto é que boa parte dos problemas reais, né, seja problemas de biologia, de evolução, de espécies, né, de grupos, problemas de química, de física, de economia, boa parte desses problemas reais que aparecem, eles sequer são solucionáveis analiticamente. Não tem como se resolver no braço, é um computador que vai fazer a conta. Então, no fundo, nos tempos de hoje, não faz nem sentido a gente ficar desenvolvendo, se esgotando, né, em repetições, né, de modo a aprender processos mecânicos de fazer conta no braço, porque a gente não faz nenhuma conta no braço, cara. Assim, realmente os computadores fazem todo o cálculo, então hoje em dia não faz nem sentido esse negócio de ficar fazendo contas de cabeça. Mas então vamos lá, vamos organizar e estruturar a conversa e a reflexão que eu quero propor. É uma reflexão que tem a ver com o tanto que a gente não sabe matemática, o tanto que possivelmente a matemática está sendo ensinada de um jeito errado e o tanto que no fundo todo o sistema escolar, né, se estagnou no tempo e não evoluiu, de modo que o ensino de matemática até hoje ele está congelado no tempo. Então a primeira coisa é isso, cara. Fazer contas de cabeça está longe de representar qualquer genialidade, porque a matemática não tem mesmo nada a ver com isso, cara. A matemática, no fundo, como eu tenho tentado apresentar em alguns vídeos aqui, né, ela tem a ver com um processo que é intelectual, de construir as coisas, né? O processo de repetir uma conta, ele é puramente mecânico. O que eu estou querendo dizer? Cara, eu conheci pessoas, por exemplo, que fizeram comum, que aprenderam processos mecânicos muito rápidos, eficazes de fazer cálculos, mas essas pessoas não sabiam nada de matemática. Como às vezes você aprende um processo mecânico, x mais 2 igual a 5, quem que é o x? Você passa o 2 para lá, subtraindo, x é 3... Bom, você também não sabe nada de matemática se você sabe fazer essa operação, né? O passa para lá, o que significa isso, né? Enfim, então assim, saber fazer processos mecânicos até rápidos de operações aritméticas não tem nada a ver com saber matemática. Você pode muito bem saber fazer isso sem saber nada de matemática. Então isso não representa absolutamente nenhuma genialidade na matemática. Mas eu acho que isso surpreende a gente, tão precário é a nossa base em matemática, né? Enfim, beleza. Agora, a outra coisa importante que eu queria, na verdade, usar esse de pano de fundo para discutir
é o tanto que o ensino de matemática, ele realmente, a escola de modo geral, ela se estagnou no tempo, né? Pode ser, certamente, né, houve uma época em que saber fazer procedimentos mentais e métodos rápidos para fazer cálculos certamente era muito útil, porque a gente não tinha computador, então a gente tinha que fazer as coisas todas na mão, né? Então, assim, tinha época que o pessoal tinha tábua de logaritmo, você tinha métodos para calcular logaritmo de um número na mão, porque você precisava fazer essas contas, mas hoje não faz o menor sentido, cara. Se você pega um cara que sabe um método muito legal para calcular o logaritmo de 3, aproximar. Cara, pra que serve isso, assim, na verdade, né? Nada, assim. A gente não vai calcular logaritmo de 3 na mão, a gente tem máquinas para fazer isso. Então, peraí, o método de ensino ele deveria ter mudado, porque o mundo mudou, né? Afinal de contas, de 1900 para hoje, com o advento da computação principalmente, o ensino de matemática deveria mudar. Por exemplo, a equação de segundo grau. Acho que não faz o menor sentido mesmo, né? Você ficar se esgotando, resolvendo a equação de segundo grau, aplicando a fórmula de Bhaskara 30 vezes até se decorar. Não faz sentido, por quê? Porque de fato você não vai fazer essa conta nunca na sua vida, né? É claro que assim, né? Eu não tô tirando o mérito de você entender a coisa. Claro que é importante você entender o processo, né? Mas no fundo, se de forma prática você vai jogar para um computador resolver qualquer equação, que o usuário, em você repetir a coisa 50 vezes, né? Até se esgotar, vão aprender a fazer essa conta. O menino faz 50 vezes até equilibrar na cabeça dele, mas no fundo ele nunca vai fazer aquilo na vida real. É aquela famosa pergunta dos alunos, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Bom, então vamos lá. Eu acho que é um grande problema no fato da escola ter mesmo se estagnado no tempo e o ensino de matemática também se estagnou. A gente insiste no mesmo processo de ensino que o pessoal dava 100 anos atrás, quando não existiam computadores, né? Então a equação de segundo grau é um bom exemplo. Eu lembrei de uma palestra, não me engano, um TED, do Stephen Wolfram, que é até um dos caras que criou o Wolfram Alpha, que é uma plataforma incrível, né, de matemática, que ele fala exatamente sobre isso. Cara, as crianças deveriam entender, de fato, por exemplo, a equação de segundo grau, como é que funciona, e elas automaticamente, na próxima aula, elas deveriam aprender a programar, tá? Como é que eu ensino um computador a fazer essa conta? E é claro que para você ensinar um computador a fazer a conta, você tem que entender sim o processo, mas você não precisa repetir e resolver uma equação de segundo grau 38 vezes, né, no braço. Por quê? Porque você nunca vai fazer aquilo, você entendeu como é que funciona, beleza. Como é que eu mando uma máquina fazer isso e interpreto o resultado? Eu acho que muitos alunos, eles têm sim razão quando eles fazem a pergunta de pra que eu vou usar isso na minha vida? Porque de fato eles nunca usam, né? Tem os memes que aparecem por aí, 20 anos passaram e até hoje não usei a fórmula de Bhaskara pra nada. Cara, realmente você não vai usar ela pra nada. Então assim, como é que a gente responde essa pergunta? Então assim, a primeira parte da reflexão é isso, tanto que de fato o mundo mudou, mas a escola mudou muito pouco. Né, não acompanhou a evolução de como as coisas mudaram. Eu realmente acho que vários métodos de ensino de várias áreas, né, da educação, mas da matemática principalmente, eles são os mesmos de 100, 200 anos atrás, sendo que o mundo mudou radicalmente. Não faz mais sentido a gente fazer isso, né? Então assim, não deveria nos assustar e nem deveria ser algo que tem valor, alguém que sabe fazer muitas contas mentais. Claro que isso deve ser muito ótimo para a criança, ela vai desenvolvendo raciocínio, beleza, mas isso nem deveria ser uma habilidade que nos espanta e nem que tem tanto valor, porque de fato é uma habilidade inútil. Como eu disse, há 100 anos atrás, certamente deveria ser uma habilidade muito útil, né? Saber fazer cálculos mentais com agilidade, com velocidade, beleza, mas hoje em dia não, porque ninguém vai fazer conta nenhuma na cabeça daquelas proporções, a gente manda uma máquina fazer. Então, muito mais importante é entender os fundamentos da matemática, como é que ela funciona, e também aprender programação, que é algo fundamental você saber, para que eu saiba mandar uma máquina fazer essas contas para mim. E aí que está o processo intelectual, o processo de ficar lá fazendo no braço 30 vezes a equação de segundo grau, isso é um processo mecânico, cara. Isso não tem nada de intelectual nisso, não tem nada de genialidade em alguém que saiba fazer, não tem nada de sequer de saber matemática em quem sabe fazer isso. Você pode ter vários métodos malucos de fazer umas contas rápidas, não quer dizer que você sabe matemática. Talvez você não saiba nada de matemática, mas você aprendeu um processo mecânico lá, um algoritmo que te permite fazer umas contas na cabeça, mas isso não tem nada a ver com a matemática, cara. Então, assim, eu acho que daí volta, mais uma vez, a importância de a gente entender de fato o que é matemática, os fundamentos dela e também um pouco de programação para que a gente possa entender como que a gente manda uma máquina fazer isso pra gente. Aí, enfim, voltando aqui na reflexão, a pergunta que muitos alunos fazem, e eu acho que é uma das mais legítimas, sim, que é a pergunta do pra que eu vou usar isso na minha vida, né? O menino tá numa aula de qualquer coisa, mas vamos usar a matemática aqui, né? Sei lá, de equação de segundo grau, professor, mas pra que eu vou usar esse negócio na minha vida, né? Cara, eu acho que existem 3 respostas possíveis, 3 caminhos que a gente pode tomar diante de uma pergunta dessa. O primeiro, que é a resposta que eu mais gosto, é assim, cara, por que você tem que estudar isso, né? Cara, porque isso aí é bonito.
porque isso aí pode te levar a lugares, velho, que você nem imagina. Isso pode abrir, expandir sua cabeça para ideias que você nem imagina, velho. Como a frase do Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, assim, não tem compromisso nenhum com a praticidade, com o pragmatismo. Para que serve? Não esquece para que serve. Você tem que estudar isso aqui porque é bonito, porque é belo. Outro dia mesmo eu citei no livro aqui, né, o Romance das Equações Algébricas, no prefácio do livro, né, que o camarada fala sobre os incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. Já recomendei esse livro várias vezes aqui no canal, né? No prefácio, não, desculpa, né? A dedicatória do livro, né? Aqui, ó. Esse livro é dedicado a todas as pessoas que, por falta de oportunidade ou por traumas pedagógicos, foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. Bom, eu não vejo resposta mais legítima a essa pergunta do que essa que eu dei. Mas por que eu estudo isso? Porque é bonito, cara. Porque isso aí pode ser sublime, isso aí pode abrir sua cabeça, expandir seu intelecto de um jeito que você nem imagina. Do mesmo jeito que um aluno pode perguntar, professor, por que eu vou estudar essa literatura, uma aula de literatura? Bom, pra mim a resposta que eu consigo justificar a mim mesmo é, cara, porque isso é belo, porque isso é bonito, porque isso aí te contribui pra sua formação enquanto homem, perceber, entender essas coisas, como é que o homem se expressa. Pra mim é a resposta que faz mais sentido. A resposta mais comum e a resposta mais autoritária é assim, velho, porque sim, porque vai cair na sua prova. Porque semana que vem tem uma prova e vai cair a equação de segundo grau, por isso tem que estudar. Mas no fundo, essa resposta, ela não só não convence ninguém, como ela é um grande desserviço à própria ideia da educação, mas eu acho que de fato ela é a única resposta que sobra, dado esse método nosso de ensino. Meio que não tem justificativo. Professor, por que eu tenho que fazer essa lista e resolver a equação de segundo grau 30 vezes? Porque vai cair na prova semana que vem, você tem que saber fazer. Cara, essa resposta ela realmente não ajuda em nada, mas de fato ela é uma resposta muito legítima e talvez é que melhor se encaixe, dado o método de ensino. Essa resposta, ela me faz lembrar muito um videozinho do Charlie Brown, que é assim, bom, então tá, pra que eu tenho que estudar isso? Porque vai cair na prova. Qual que é o objetivo da escola então? É tirar boas notas, né? Eu vou deixar o trecho do videozinho aqui. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau e tirarem boas notas para irem para a faculdade. Mas assim, então a ideia do vídeo é exatamente essa provocação, né, em cima de tá, pra que você tem que estudar isso? Porque vai cair na prova. Ah tá, então eu tenho que estudar, porque vai cair na prova, eu preciso tirar boas notas. Por que você tem que tirar boas notas? Porque eu tenho que fazer um vestibular e lá eu tenho que tirar uma boa nota. Pra quê? Pra entrar na universidade. E qual que é o objetivo da universidade? É tirar boas notas. E pra que você vai tirar boas notas? Porque depois a finalidade é tirar boas notas, cara, a nota não significa nada, é um número que não tem significado nenhum, cara. Você tirou 3, 10, na boa, isso não tem significado. Eu conheço alunos que sempre tiraram 8, 9 sem saber nada, eu mesmo várias vezes fiz isso. E tem alunos que às vezes não tiraram tão boas notas, mas que sabiam muito mais. Então assim, a nota parece que é um número, né, uma métrica objetiva de mensurar conhecimento, totalmente subjetiva e não mede, na minha opinião, quase nada. Então assim, no fundo essa resposta de, você tem que estudar porque vai cair na prova, ela acaba, são 3 caminhos que eu disse, né? Porque é bonito, porque vai cair na prova, e o segundo é de fato é inútil, você não vai usar mesmo, não serve pra nada, né? Mas ninguém responde isso, né? Professor, para que serve isso? Para nada, você vai estudar porque... Mas assim, no fundo, a segunda resposta, eu acho que ela acaba incorrendo nesse terceiro caminho, que é assim, se o objetivo é fazer estudar porque tem uma prova, semana que vem eu faço a prova, passou a prova eu já esqueci, aí o objetivo de estudar a próxima coisa é porque tem uma prova, tirar boas notas, aí tira uma boa nota, passou, já esqueci. Então, no fundo é inútil, porque você faz a prova, passou a prova, você esqueceu aquilo, serviu pra quê? Pra nada. Porque a prova também não significa nada, assim, o número, na nota na prova é um número que não tem significado algum. Então, no fundo, acho super legítima a pergunta desses alunos, pra que eu vou fazer isso, pra que eu vou estudar isso? No fundo, cara, a resposta sincera mesmo, do jeito que a coisa tá caminhando, é pra nada, é inútil, assim, é pra tirar boas notas, você tira uma boa nota, depois você esqueceu o assunto, mas com essa boa nota você consegue fazer um vestibular, tirar uma boa nota, tentando
E aí vira esse ciclo das boas notas que não tem significado algum no final das contas, né? Eu acho que de fato, assim, do jeito que a coisa ela é ensinada, a insistência nesses processos mecânicos, né? O sistema de ensino engessado e sem ter evoluído, por mais que a humanidade tenha evoluído tanto, né? Com computação, com programação, com esse tanto de coisa, nosso ensino de matemática é exatamente o mesmo. E aí, cara, pra ser bem sincero, por que você repete 30 vezes a equação de segundo grau? Pra que serve isso? Bom, desculpa, mas eu acho que não serve pra nada. Realmente você vai se formar, você nunca vai precisar resolver uma equação de segundo grau na sua vida. Se em algum momento você precisar, dificilmente você vai fazer no braço, vai recorrer a um computador. Então assim, serviu pra quê? Serviu só pra você fazer a prova e obter uma boa nota. Ou seja, não serviu pra nada. Eu acho esse questionamento dos alunos um dos mais legítimos de todos. E, enfim, ver esse menininho aí, gênio da matemática, fazendo as contas, me fez lembrar de tudo isso. Me fez desencadear essas reflexões sobre o sistema de ensino, sobre como a matemática é ensinada, né? E sobre, de fato, o significado e o sentido das coisas, né? Para que servem as coisas. Enfim, eu acho que muitas delas não servem pra nada. Eu fico com a minha justificativa, cara, porque isso aí é bonito, porque isso aí vai expandir sua cabeça. Mas tem o método de estudar, o método mecânico, fazer os cálculos, resolver com o segundo grau até se esgotar, fazer conta até se esgotar, até aquilo. Não, a matemática não tem nada a ver com isso, cara. Não é esse processo mecânico, é um processo intelectual, né? O que é muito mais difícil do que o mecânico. É muito mais difícil você trabalhar com isso aqui do que com o braço, né, cara? Enfim, mas no fundo, essa reflexão fica aqui. Não me entendam mal, não tem nada contra o menino, não tô falando que o menino é burro, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Achei muito bonito, muito gratificante, e meus parabéns a ele, caso esse vídeo tenha chegado aí à família ou a ele, né? O vídeo é mega legal, tenho certeza que esse menino desenvolveu uma capacidade de raciocínio muito boa. É claro que no próprio processo didático, pedagógico, a repetição de algumas coisas é importante, mas eu quero só propor uma reflexão ou mais uma provocação mesmo. Cara, para que serve a escola, né? Para que serve o estudo que você faz? É para tirar boas notas? Enfim, esse ciclo aí eu acho que ele não leva a lugar nenhum. E de fato, acho que o sucesso desse menino, né, e o espanto que causa em muita gente de que nossa, o menino sabe muita matemática, só mostra que de fato a gente não entende nem o que é matemática. O nosso ensino é mesmo muito precário e o nosso aprendizado é muito precário, mas também o nosso método de ensino ele não é muito inteligente, ele não valoriza tanto a parte intelectual, ele valoriza muito a repetição, muito o processo mecânico na era, né, em que existe a computação, em que as máquinas fazem o processo braçal pra gente. Realmente não acho que faz muito sentido do jeito que a coisa funciona. Enfim, fica aí a reflexão. Espero que essa reflexão tenha no mínimo te provocado a pensar um pouquinho sobre para que serve a escola, por que você estuda, como é que você estuda, né? Enfim, trocamos ideias no futuro em breve, né? Muito obrigado pela sua atenção. Pensa um pouquinho sobre essas coisas. Eu acho que esse assunto ele é importantíssimo, cara. O assunto da educação, de como é que funciona a escola, é uma das coisas que mais me interessam e ocupou minha mente. Enfim, em breve a gente troca mais ideias sobre isso, hein? Valeu pela atenção mesmo, um abraço e até mais.